Então a gente começou nessa produção e eu acho que um pouco da trajetória da gente, que pode ser um pouco diferenciada de uma geração que já está mais à frente da gente, provavelmente das pessoas que já vieram aqui, que foi um pouco a facilidade desse suporte também do digital. Então a gente, eu e o Marcelo, praticamente, no nosso primeiro longa, nosso primeiro trabalho em 35, enfim, talvez o último também, 35, foi direto um longa, sem passar por 35, sem passar por essa cartilha que historicamente foi estabelecida, pelo menos no mercado brasileiro, que você, para você fazer longa, tem que fazer curto, tem que fazer coisa, tem que ser estagiário de direção, tem que ser segunda direção, tem que ser primeira direção, para depois virar diretor, ou o inverso, né? Ou seja, eu acho que com a gente, por sorte ou por alguma outra razão, perfil também da gente, criou-se uma outra trajetória possível, que eu acho que também é bem interessante, por abrir uma possibilidade de se pensar uma outra trajetória possível. O Brasil ocupa um lugar, a meu ver, fundamental, porque os contrastes profundos, fortes, intensos, violentos que tem o Brasil, para bem no mundo da globalização e para mal também, tudo isso abre uma série de possibilidades muito interessantes enquanto a novas ideias, novos projetos de filmes modernos, atuais, contemporâneos e tal. Assim, nessa escala, assim, desse desenho da produtora de cinema, né? O produtor é o dono da produtora, é quem tem responsabilidade jurídica com esses produtos, com o filme de longa-metragem, com o curta-metragem. É quem viabilizou esse filme agora, mas daqui a 20 anos a Cinemateca quer resgatar aquele diretor, não sei o quê, e é com ele que aquela questão de direitos vai ser resolvida. Isso é um produtor. Ele faz muito mais coisas do que isso. Eu só gosto de deixar assim um pouco simples de que ele a função do produtor, antes de tudo, ele começa a trabalhar no roteiro, junto a entender, assim, a desenvolver um projeto, quando a gente está falando de um longa ou mesmo de um curta, mas ele tem que, para ser produtor, obrigatoriamente, ele tem que trazer atrelado com ele uma pessoa jurídica, uma empresa, uma companhia produtora. Cinema, como todo mundo sabe, é uma arte cara, que demora muito tempo para ser feita, que envolve financiamentos e fontes de financiamentos que às vezes são muito diferenciadas, que na maioria das vezes vem de fundos ou de empresas que são outras pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas vão se falar entre si. Então só existe essa figura do produtor. No caso do Véi de Adelina, ela veio conversar com a gente na REC desde que ela teve a ideia do projeto. E aí ela foi preparar o primeiro projeto para financiamento e a gente preparou junto com ela, já pensando no planejamento da produção. E aí a gente conseguiu o primeiro financiamento, que foi, primeiro ele foi aprovado na Lei Rouanet. Através da Lei Rouanet a gente conseguiu o patrocínio da Petrobras para filmar, depois o dinheiro do Futuro para finalizar e tal. Então, vimos fazendo tudo planejado desde o comecinho. No caso do Daniel, esse roteiro a gente também já conhecia de antes, mas a gente até ensaiou tentar captar recurso por lei de incentivo, mas a própria dinâmica dele assim não permitia essa paciência de esperar para captar recurso, porque é uma urgência de fazer, tem a ver com o jeito dele de fazer e também tem a ver com o tipo de cinema que ele estava fazendo, que é muito mais difícil de se encaixar na política de marketing de uma empresa, de uma estatal, de um edital público, enfim. Então, cada filme vai ser um caso mesmo diferente, principalmente se falando em curta. E aí, nesse caso, Daniel, essa urgência dele fez com que ele fosse metendo as caras mesmo, e a gente ia apoiando do jeito que podia, ajudando com uma coisa, com outra. E esse projeto, uma parte aconteceu dentro da REC, mas ele foi rodado independente mesmo. Ele pegou a câmera dele, juntou os amigos dele, e a gente foi ajudando no que pôde, e tá lá o filme pronto. E cada um deles foi feito de uma maneira muito diferente e os três são bem diferentes entre si. O Vinil Verde ele foi feito de uma maneira muito artesanal, com a câmera fotográfica. Na verdade, o filme foi fotografado em 2003, quando câmeras digitais como as que a gente tem hoje, elas ainda eram muito caras e não muito acessíveis. Então, eu ainda fiz o filme com filme.
rolo de filme que eu levei para revelar no shopping e eventualmente eu escaneei esse material. Mas se o Vinil Verde fosse feito hoje, seria um filme muito mais fácil de fazer por causa das possibilidades que a gente tem hoje com a coisa de fotografar. Hoje com o celular você poderia fazer fotos muito interessantes com o celular. Death Note ganhou o Filme Neto em 2002, eu acho. 2001, né? Foi, enfim, meu segundo curta. Eu lembro que a gente filmou muito rápido em relação a quando a gente ganhou o prêmio. Demorou um pouquinho para finalizar, mas também nada de muito tempo não. Em relação, acho que a estilística foi uma coisa que o filme ele é todo desenhado, né? Eu gosto de fazer o storyboard do filme direitinho e tal. Mudou muito pouco em relação ao roteiro também. O roteiro foi bem preciso em relação à forma final do filme. E o resto foram colaborações criativas mesmo dentro dessa mediação de vários aspectos, né? A coisa da direção de arte, que as meninas tiveram bastante autonomia também em criar, sempre amarrado num conceito principal, né? No caso a Bárbara e a Dani. A direção de fotografia do Roberto Santos Filho, João Maria, que é o montador oficial dos meus filmes, e da maioria dos filmes da minha geração, digamos assim. Enfim, e aí eu chamei o Helder, o DJ Dolores, para fazer a trilha, e foi um processo bem interessante porque ele me dispensou assim na hora, disse: "Ó, Léo, vai tomar um café, daqui a pouco eu te ligo, tu volta para ver como é que ficou". Então, aí, diante de, assim, na verdade, essa coisa da categorização dos filmes é uma coisa que eu acho que às vezes se torna meio opressora para quem quer fazer filme. E ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista que os filmes são feitos para serem vistos, né? Você não pode fazer um filme só para você porque você acha que seu filme tem que ter 50 horas de duração e pronto, né? Os filmes realmente têm que ter uma função, mas às vezes essa categorização é meio perversa. E a Balsa é uma tentativa de romper um pouco com essas categorizações e de fazer o filme encontrar uma projeção, por assim dizer, uma ressonância em determinados grupos, por conta própria, de forma autônoma. Acho que é uma parte da cadeia produtiva do cinema fundamental, a escola. Né? Eu acho que se aprende a fazer cinema na escola também, né? É um instrumento fundamental, importantíssimo. Eu fui durante um pequeníssimo tempo, 2 anos e meio, professor na Gama Filho, no Rio, no curso de cinema, quando estava sendo implantado o curso na escola. E foi uma experiência maravilhosa, assim, super legal, e sei das dificuldades que também existem no próprio ensino do cinema. Acho que isso daí é uma coisa que o curso também ele vai amadurecer, ele vai se desenvolver com vocês e com os professores e com os trabalhos e com a formação de vocês. Agora, o que eu acho que é importante assim, de destacar é que a gente tem hoje uma produção significativa em Pernambuco, vocês sabem disso, e eu acho que a gente só tem condições de melhorar essa produção, desenvolver essa produção, a partir do momento em que tem todos os elos da cadeia produtiva de cinema, e um dos elos fundamentais é o curso de cinema, a escola de cinema. Então eu acho que vocês têm que aproveitar muito bem, entendeu? Oportunidades que a geração da gente não teve. O argumento ele se baseava no estilo barroco, na arte da dublagem e por consequência também na arte da interpretação. Questionava um pouco também assim cinema, quanto cinema primitivo e tal. E Dalva de Oliveira, ou seja, eram coisas que não combinavam muito a princípio, tudo muito solto assim, mas que a gente se baseou em associações livres e saiu juntando esses temas e juntando
o que intrigava, na verdade, era a arte da dublagem, que é uma coisa que está meio que em esquecimento, né? Uma arte que não tem sido muito mais